Questão 1 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para a classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é construído por um motor que faz vibrar uma peneira disposta no plano horizontal para a separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples, MHS, de função horária. X é igual a 8 cosseno de 8 πt, onde X é a posição medida em centímetros e T é o tempo em segundos. Não foi fornecido o desenho, mas eu procurei um e mostrei para vocês como é que funciona, tá vendo? A peneira vibra e à medida que ela vibra, os grãos vão penetrando em cada buraquinho, tá? E vai sendo separado por tamanho. Aí ele pede o número de oscilações a cada segundo executado por essa peneira. Ou seja, está pedindo o número de vai e vem completo que essa peneira executa em cada 1 segundo. A função horária fornecida foi x é igual a 8 cosseno de 8 πt. X é a posição em centímetros e T o tempo em segundos. Acontece que a função horária do movimento harmônico simples é x é igual a é a amplitude, cosseno de WT, W é a velocidade angular. Então, se eu comparar a equação fornecida com essa equação, veja bem aqui, ó, o A, que é a amplitude, é 8, tá vendo? Ó, foi trocado pelo 8. E o W, que é a velocidade angular, foi trocado pelo 8π, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Então, o que você tem? Que o A é 8 centímetros, a amplitude dela, e a velocidade angular é 8π radianos por segundo. Acontece que a fórmula da velocidade angular é W igual a 2πf. W é a velocidade angular e F é a frequência. Então, eu tirei o W e coloquei 8π, que eu descobri aqui, tá vendo? 2π é 2π e a frequência fica aqui, é o que está pedindo. Portanto, isolando a frequência, ela vai ser 8π sobre 2π. Π com π cancela, vai dar uma frequência de 4 Hz. Portanto, essa peneira, ela oscila 4 vezes por segundo. Ou seja, ela efetua um vai e vem completo, 4 vai e vem completo em cada 1 segundo. E a alternativa correta é a B. Questão 3. Em uma casa moram 4 pessoas que utilizam um sistema de placas coletoras de um aquecedor solar para aquecimento da água. Está aqui o aquecedor, tá? Ele recebe luz solar e aquece a água. O sistema eleva a temperatura da água de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius todos os dias. Considere que cada pessoa da casa consome 80 litros de água quente do aquecedor por dia. A situação geográfica em que a casa se encontra faz com que a placa do aquecedor receba por cada metro quadrado, a quantidade de 2,016 vezes 10 elevado à oitava joules de calor do Sol em um mês. Sabendo que a eficiência do sistema é de 50%, a área da superfície das placas coletoras para atender a demanda diária, num dia, de água quente da casa é de... Está pedindo, então, a área da superfície das placas, qual vai ser a área total das placas, tá? Da superfície, para que ela atenda a demanda diária de água quente da casa. Aí ele forneceu um mês, 30 dias, calor específico da água, 4,2 joules por grau Celsius, e a densidade da água, 1 kg por litro, e aí estão as alternativas. Bom, se cada pessoa da casa consome 80 litros de água por dia, as 4 pessoas juntas consumirão um volume de 4 vezes 80, que vai dar 320 litros de água por dia. Então, esses 320 litros de água por dia é a quantidade de água consumida pelas 4 pessoas da casa.
nós vamos calcular agora essa massa de água que devido ao volume de 320 litros. Então, jogando na fórmula densidade é massa sobre volume, a densidade ele forneceu é 1 kg por litro, a massa eu quero, e o volume são 320 litros. Portanto, isso aqui vai dar uma massa de 320 kg, que eu passei para gramas, que vai ser 320 vezes 10 a terceira gramas. Quem é isso? É a massa desse volume de 320 litros consumido por dia pelas 4 pessoas da casa. Agora, pelo enunciado, o aquecedor ele recebe 2,016 vezes 10 a 8 joules de calor em um mês, por metro quadrado. Em um dia ele vai receber, só dividir isso por 30, 2,016 vezes 10 a oitava dividido por 30, portanto vai dar 6,72 vezes 10 a sexta joule. Isso é a quantidade de calor recebida por metro quadrado em que? Em um dia do Sol. Metro quadrado de área da placa. O enunciado diz que a eficiência dela é de 50%. Então, se a eficiência é 50%, ela vai fornecer por dia e por metro quadrado 50% dessa quantia aqui, que é 0,5 vezes isso, que vai dar 3,36 vezes 10 a sexta joule de calor, de energia térmica, que a placa fornece por metro quadrado num dia. E aí, cálculo da quantidade de calor necessária para aquecer essa massa de 320 vezes 10 terceira gramas de água, de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em um dia. Então, essa quantidade de calor é dada por Q igual a MC delta T. A massa é 320 vezes 10 a terceira, o calor específico ele forneceu da água é 4,2, que multiplica a temperatura final menos a inicial. Então, essa quantidade de calor ela vai ser 53,76 vezes 10 a sexta joule. Quem é essa quantidade de calor? É a quantidade de calor que essa massa tem que receber para quê? Para a temperatura dela passar de 20 para 60 em quanto tempo? Em um dia. Ele quer a área da placa. Então, o que eu tenho? Que 1 metro quadrado, no caso, essa quantidade de calor, 1 metro quadrado, 3,36 vezes 10 a sexta joule. Está aqui, ó, que é a quantidade de calor que ela fornece por cada metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, 3,36 vezes 10 a sexta joule. A gente quer 53,76 vezes 10 a sexta joule, vai dar x metro quadrado. Resolvendo essa regrinha de 3, você vai ter que isso vezes x vai ser igual a isso vezes isso. Portanto, você vai isolar o x, 10 a sexta com 10 a sexta cancela, vai dar 16 metros quadrados, se a alternativa correta é aí. Quem são esses 16 metros quadrados? É a área que a placa tem que ter para satisfazer todas essas condições do exercício. Questão 4. Um bloco de massa 180 gramas, semi maiúsculo, está sobre uma superfície horizontal sem atrito e prende-se à extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica K igual a 2 vezes 10 a terceira Newton por metro. A outra extremidade da mola está presa a suporte fixo conforme mostra o desenho. Então, aqui está o suporte fixo, é que você tem uma mola no comprimento natural, um bloco de massa M maiúsculo. Essa é a situação indicada lá em cima. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso. Então, inicialmente, ele está parado. E a mola em seu comprimento natural, isto é, sem deformação. É essa situação aqui, ó. Situação inicial.
um projétil de massa 20 gramas, M minúsculo, é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face, bem no centrinho, com velocidade de 200 metros por segundo. Então está aqui o projétil de massa M minúsculo, incide aqui, vai atingir o bloco com uma velocidade de 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil se aloja no interior do bloco. Desprezando a resistência do ar, qual vai ser a compressão máxima X da mola? E aí estão as alternativas. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser calcular a velocidade V com que o sistema, o bloco mais o projétil, inicia a compressão da mola. E vamos calcular essa velocidade pela conservação da quantidade de movimento. Então, o choque entre o projétil e o bloco. Então, você tem o fenômeno, tá? É o choque. Então, você tem duas situações, tá? Uma antes do choque, do projétil se chocar com o bloco, e a outra depois do choque, quando o projétil se chocou, ficou dentro do bloco e ambos se movem com velocidade V para a esquerda aqui, ó. Essa é a situação depois, e nós vamos calcular essa velocidade do sistema bloco-projétil. As massas de um deles, do bloco 180 gramas, eu passei para quilograma, 0,18 quilograma, e do projétil 20 gramas, 0,02 quilogramas, e a velocidade inicial com que o projétil vai atingir o bloco antes do choque é de 200 metros por segundo, e essa velocidade final que o sistema se move para a esquerda depois do choque é pedida. Calculando a quantidade de movimento do sistema antes, olha só aqui no antes, ela vai ser a massa do bloco vezes a velocidade do bloco, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Então, na situação antes, a massa do bloco é 0,18, mas veja bem, o bloco está parado, então é 0. Mais 0,02, que é a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil, que é 200. Então, a quantidade de movimento do sistema nessa situação aqui antes vai ser 4 kg/metros por segundo. Aí nós vamos calcular a quantidade de movimento do sistema depois do choque, quando os dois, bloco e projétil, se movem juntos com uma massa que é a soma das massas e com essa velocidade V que é pedida. Então, a quantidade de movimento do sistema depois, somando as duas massas, vezes V, somando isso com isso, vai dar 0,2. Portanto, a quantidade de movimento do sistema depois do choque, quando o sistema, o bloco e projétil se move para a esquerda com uma velocidade V, vai ser 0,2 V. Utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Então, igualando 4 com 0,2 V, você vai tirar o V, que vai ser de 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo é a velocidade, tá, do sistema, do conjunto projétil-bloco, imediatamente antes de começar a comprimir a mola. Em seguida, o que acontece? Acontece o projétil, o sistema projétil, bloco, tem uma velocidade 20. A mola está na situação inicial, comprimento natural. Aí o que acontece? Ele comprime a mola de X, tá? Essa é a situação final, ele comprime a mola de X, então a mola ficou comprimida de X, mas quando ele comprimiu a mola de X, a compressão máxima vai acontecer quando? Quando a velocidade do sistema, tá? Bloco, projétil é nula, V igual a 0. Então nós vamos utilizar a conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica do sistema do MS, tá? Imediatamente antes de começar a comprimir a mola, onde a energia potencial elástica é nula, tá? Então, pode ver que na situação inicial,
A mola está no seu comprimento natural, então ela não está comprimida, então ela não tem energia potencial elástica. Então a energia mecânica nessa situação inicial vai ser apenas a cinética do sistema. E a cinética do sistema, tá? A mecânica é a cinética do sistema e a cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é dos dois, né? Soma, já foi somado 0,2, vezes a velocidade com que ela está incidindo, 20 ao quadrado sobre 2. Aí eu fiz os cálculos, achei que a energia mecânica do sistema, antes de começar a comprimir a mola, é de 40 joules. Depois que a mola está comprimida, o sistema ficou parado, o sistema está em repouso. A mola foi comprimida de X, agora é a situação final, tá vendo? Então agora a mola foi comprimida de X, a situação final, e a velocidade do sistema é 0. Então a cinética agora nessa situação final é 0, porque a velocidade é 0, só vai existir energia potencial elástica. Então a mecânica final vai ser apenas a potencial elástica, porque na situação final a velocidade é 0 e a cinética é 0. Então, a energia mecânica final vai ser só a potencial elástica, que é, a fórmula dela é kx² sobre 2. O K foi fornecido lá no enunciado, 2, tá? Vezes 2 vezes 10 a terceira, né? O valor do K, vezes x², que eu não sei quanto que é, sobre 2. Portanto, a energia mecânica final vai ser 10 ao cubo x². Se o sistema é conservativo, eu posso igualar as duas energias mecânicas, a inicial e a final. Então, igualando, tá, a inicial, que é 40, com a final, que é 10 ao cubo x². Resolvendo, você vai tirar que o x² vai ser 4 vezes 10 a menos 2, x² vai ser 0,04 e a raiz quadrada de 0,04 é 0,2 metros. 0,2 metros corresponde a 20 centímetros. A alternativa correta é a D. Esse 20 centímetros é de quanto a mola foi comprimida quando o sistema projétil bloco atinge a mola com uma velocidade de 20 metros por segundo e, portanto, de novo, a alternativa correta é a D. Questão 5. O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente o circuito onde é empregado quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado nele. Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de tensão 127 volts, há 3 tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 amperes, conforme o circuito elétrico representado de forma simplificada no desenho abaixo. Está aqui o desenho, primeira tomada, segunda tomada, terceira tomada, pode ver que todos estão em paralelo. Como estão todos em paralelo, o U nos terminais de cada uma é a mesma. E aqui está o disjuntor. Veja bem, esse disjuntor ele suporta 25 amperes. Essa corrente de 25 amperes é a soma da corrente que passa nesse, que é a soma da corrente que passa nesse, que é a soma da corrente que passa nesse. Se eu somar essas 3 correntes, vai dar a corrente total de 25 amperes, que é a corrente que vai desligar o disjuntor. A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos dispositivos eletrodomésticos nas condições de funcionamento normal que serão utilizadas nessa cozinha. Então, aqui estão os aparelhos: forno, lava-louça, geladeira, cafeteira e liquidificador. A tensão, é claro, que é a mesma para todos, porque eles estão todos em paralelo, e a potência de cada um: do forno, 2.000 watts, do lava-louça, 1.500 watts, da geladeira, 250, da cafeteira, 600 e do liquidificador, 200 watts. Coloquei de novo o desenho aqui. Cada tomada conectará somente um aparelho dos 5 ligados acima. Então, em cada tomada só põe um aparelho, tá? Você liga só um. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 amperes será desarmado desligando o circuito se forem ligados simultaneamente. E aqui estão as alternativas
Então, quando é que vai desligar o disjuntor? Quando você ligar 3 aparelhos, cuja soma das correntes ultrapasse 25 amperes. Resolução. Estando todas as tomadas em paralelo, todos os aparelhos nela ligados são submetidos à mesma DDP, que é de 127 volts, a mesma tensão. E o único disjuntor será desligado quando I for igual, um pouquinho superior a 25 amperes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a potência total necessária para desligar o disjuntor. Ou seja, a potência total que vai percorrer o circuito quando o I for 25 ou um pouquinho acima de 25. Jogando na fórmula de P igual a I vezes U, a corrente é 25 amperes, que é a corrente total, e o U é o mesmo para todos, que é 127 volts. Portanto, vai dar uma potência de 3.175 watts. Ou seja, se a potência, você vai ligar os aparelhos, se a potência dos aparelhos ultrapassar 3.175 watts, o circuito será desligado, o disjuntor desliga o circuito. Das alternativas fornecidas, a única cuja soma das potências supera 3.175 watts é a A. Veja, se eu ligar aqui o forno, por exemplo, poderia ligar aqui ou aqui, tanto faz, tá? Mas se eu ligar aqui o forno, e ligar aqui o lava-louças, e ligar aqui a geladeira, soma a potência dos três, vai ultrapassar, vai dar 3.750 watts. Ultrapassou 3.175 watts. E aí vai desligar o disjuntor. Se ultrapassou 3.750 watts, isso quer dizer que a corrente total ultrapassa 25 amperes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 6. Um portão maciço e homogêneo, de 1,60 metros de largura e 1,80 metros de comprimento, pesando 800 newtons, está fixado em um muro por meio das dobradiças A, situada a 0,10 metros abaixo do topo do portão, e B, situada a 0,10 metros na sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 1,60 metros, conforme o desenho abaixo. Então, veja aqui no desenho, tá? Esse portão tem 1,60 metros por 1,60 metros. Veja, do ponto A até o topo do portão, aqui bem na ponta da setinha, tá vendo? Tem 0,10 metros, e na parte inferior, da base do portão até o ponto B, onde estão as dobradiças, também tem 0,10 metros. E a distância entre uma dobradiça e a outra é 1,60 metros, e o comprimento desse portão na vertical é 1,80 metros, e na horizontal é 1,60 metros. As dobradiças têm pesos e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão. Considerando que o portão está em equilíbrio, tanto de rotação como de translação, e que seu centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico, então o peso está bem no centro geométrico do portão, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça, em A e em B, onde elas estão apoiadas na parede, vale, respectivamente, e aí estão as alternativas. Resolução. Primeiro nós vamos trabalhar na vertical. Veja bem, na vertical, como pelo enunciado, cada dobradiça suporta o peso do portão de 800 newtons, que é vertical e para baixo, aplicada bem no centrinho dele aqui, e cada uma, pelo enunciado de novo, suporta metade desse peso, cada dobradiça receberá uma força vertical para cima, pelinha, que vai ser o peso do portão sobre 2, que vai dar 400 newtons. Figura acima. Assim, na vertical, o portão está em equilíbrio, pois 2 pelinha é igual a P. Veja bem, da onde surgiram essas duas forças? Primeiro,
esse é dado do exercício. Você tem o peso aplicado no centro geométrico do portão, vertical e para baixo. Aqui na primeira dobradiça, que está apoiada na parede, o que ela faz? Na vertical, ela tenta puxar a parede para baixo, mas pelo princípio da ação e reação, a parede reage na dobradiça para cima com metade do peso, que é 400 newtons. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, na vertical. O que ela faz? O portão puxa a parede para baixo, na vertical, e pelo princípio da ação e reação, a parede reage na dobradiça de baixo com uma força de 400 newtons, que foi fornecido pelo enunciado, que é metade do peso para cima. Veja bem, o portão está em equilíbrio na vertical, porque se você somar 400 newtons com mais 400 newtons para cima, você vai ter 800 para cima e o peso é 800 para baixo. Agora vamos trabalhar na horizontal. Na horizontal, na dobradiça superior, tem que surgir uma força horizontal e para a esquerda, NS, N superior, tá? Que a gente chama de normal, impedindo que o portão gire no sentido horário. Então, veja bem, olha bem só aqui, tá vendo? Ó, então, qual a tendência do portão? Não é girar aqui no sentido horário. Como o portão tende a girar no sentido horário, porque o peso está aqui, é o peso que faz ele tentar girar aqui, ele puxa o portão, puxa a parede para a direita. Nesse ponto, ele puxa a parede para a direita. Pelo princípio da ação e reação, na dobradiça superior, a parede reage nele para a esquerda. Então, na dobradiça superior, vai aparecer o NS sobre essa dobradiça para a esquerda. Na parte inferior, veja bem, o peso está aqui, ele tenta fazer o portão girar no sentido horário. Então, o que ele faz agora, como ele está tentando girar assim, no horário, ele vai comprimir a parede para lá, empurrando a parede, aplicando no ponto de contato da dobradiça inferior com a parede uma força para a esquerda. Pelo princípio da ação e reação, a parede reage na dobradiça inferior, que eu chamei com uma força para a direita, que eu chamei de NI. Então, aqui estão as duas forças horizontais que surgem em cada dobradiça. Agora, vamos trabalhar com equilíbrio de rotação. Colocando o polo O, o eixo de rotação, na dobradiça inferior, então eu coloquei ele aqui, tá vendo? Então, eu coloquei o polo O aqui. É o eixo de rotação. Vamos calcular o momento de cada força em relação ao O, ao polo, estabelecendo o sentido horário de rotação como positivo. Muita atenção agora, olha. Primeiro vamos olhar na dobradiça superior, vamos calcular o momento dessa força aqui, do NS. O momento de NS, ela é NS vezes D, só que é negativo, por quê? Veja bem, agora o eixo de rotação está aqui, ó, no ponto O. O que o NS está fazendo? Ele está tentando puxar o portão para a esquerda, então ele está tentando fazer ele girar no sentido anti-horário, só o NS, hein? Ele tenta girar no sentido anti-horário, então é negativo. Então, o momento do NS vai ser menos NS vezes D, que é a distância do NS até o polo. O NS você não tem, e a distância do NS até o polo, pode ver aqui, ó, é 1,60. Portanto, o momento do NS vai ser menos 1,6 NS. Agora, o momento do peso. Ó, o peso, ele está em relação ao O, ele está tentando girar o portão no sentido horário, tá vendo? Ó, aqui, ó. Então, é positivo. Então, é o peso vezes a distância até o ponto O. A distância dele até o ponto O, a distância do ponto de aplicação do peso até o ponto O vale. Primeiro, o peso você tem é 800. E essa distância, olha aqui, ó. Tá? O ponto de aplicação da força está aqui. E do polo até ela você tem 0,8 metros. Então, o momento do peso vai ser 800 vezes 0,8, que vai dar mais 640 newton metro. Não é por metro, é metro. E o momento do NI, que é a força normal na parte de baixo, na dobradiça de baixo. O momento do NI vai ser NI vezes D. Tá? Então, é o NI, mas acontece que o D é a distância que vai do onde o NI está aplicado até o polo. E o NI está aplicado em cima do polo, então essa distância é zero. Portanto, o momento do NI é zero. Para que haja equilíbrio de rotação, é necessário que a soma de todos os momentos de cada força deve ser nula.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses três momentos e igualar a zero. Foi o que eu fiz. Menos 1,6 ns mais 640 é igual a zero. Portanto, o ns vai dar 640 por 1,6. Portanto, o ns vai dar 400 newtons. 400 newtons é a força normal pedida, que aparece na dobradiça superior para o lado esquerdo. Como ela está em equilíbrio, então na horizontal as forças devem se anular para que haja equilíbrio. Então, na horizontal eu tenho um NS para a esquerda e um NI para a direita. Para poder se anular, se o NS vale 400 newtons, é óbvio que o NI também vai valer 400 newtons e a alternativa correta é a alternativa C.